Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, Ivan. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Isso, agora eu ouço bem. Então, É a primeira vez, acho que eu... Sua estreia, então. no Instagram, sim, nas plataformas digitais. Tá joia. Bem-vindo, então. Vamos dar uns minutinhos aí para as pessoas irem entrando. E aí a gente já começa. Nossa live de hoje tem como tema o Complexo de Édipo e eu recebo o Ivan Ramos Estevam. Vou te apresentando aqui enquanto as pessoas vão entrando. Bom, Ivan Ramos Estevam é psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica pela USP, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e também da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, professor do programa de pós-graduação em psicologia clínica do Instituto de Psicologia da USP, membro do Laboratório de Psicanálise e Sociedade do Instituto de Psicologia da USP e autor de O Complexo de Édipo, que é o livro que inspirou a nossa conversa aqui de hoje. Bem-vindo, Ivan. Prazer te receber. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite, né? A gente já tinha aí uma colaboração com os eventos presenciais, né? Que dessa vez é isso, né? Esse evento online, né? Mas imagino, não sei se você pretende retomar os presenciais em algum momento. Eu tenho um primeiro aí, ensaio em junho, né? A gente vai fazer dia 18, evento presencial, e a ideia é voltar no distanciamento presencial, né? Não mais em Curitiba, mas a princípio em São Paulo. E tomara aí. Tomara. Então vamos lá. Vou começar aqui fazendo a primeira pergunta. Se Freud pensa uma clínica centrada na singularidade de cada indivíduo, como é possível construir uma teoria geral, universal, tal qual a metapsicologia? Porque Freud coloca o complexo de Édipo como constitutivo do humano. Tá. Bom, pergunta... assim, eu tenho dois, né, os dois livros sobre o Édipo, né? Tem esse daqui, né, que eu estou fazendo propaganda. Esse daqui, que é o que saiu agora, né, e tem o primeiro, que é um livro bem acadêmico, né, que é a teoria freudiana do complexo de Édipo, né. Um livro é mais, como eu falei, bem acadêmico, bem centrado em algumas questões, né, em relação ao Freud. O outro é um livro que tem essa pretensão de trabalhar a questão do Édipo em Freud e Lacan, né. Por que eu estou falando isso? Porque a sua primeira pergunta diz respeito bastante ao primeiro livro, né, não é só propaganda, né. Que diz que parte daí, né, dessa pergunta, né, assim, como é que... Porque, vamos lá, né, o encontro do Freud com a questão do Édipo, ele se dá, eu diria assim, tá no nível de uma descoberta, né, pelo menos é como ele põe, né? Ou seja, que ele, de um certo modo, tá ali às voltas, né, com a construção inicial da psicanálise, às voltas com decifrar ali o enigma da histeria, né, e dos sintomas neuróticos que ele vinha se deparando ali em 1890, né, um pouco mais, e, enfim, e constituindo a clínica dele. E à medida que ele vai, eu acho sempre interessante para quem tiver se animado de estudar um pouco mais de psicanálise, né, o texto, o estudo sobre a histeria do Freud, é um texto do Freud e do Breuer, né, um texto conhecido pelos psicanalistas, um livro conhecido, mas acho que um pouco lido, né, ele é muito interessante, porque vai mostrando assim, passo a passo a construção da clínica, né, olha, que problemas, né, que impasses que ele vai aparecendo, o que ele vai avançando, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista teórico. É um livro muito interessante nesse aspecto,
E ele vai fazendo esse passo a passo, a gente vai acompanhando, né, por que ele resolveu esse problema desse jeito e por aí vai, até que ele chega, assim, não chega ainda no complexo de Édipo, mas constitui essa clínica que envolve essa dimensão que você fala já do singular posto de início, né? Por isso que eu estou falando desse começo, né? Ou seja, quando ele chega na questão do singular, né, quando o Freud decide sair, né, de um certo... Porque ele vai entendendo, né, na associação livre, né, os pacientes vão entrando em análise, ele vai pedindo, vai pedindo para que, olha, fale o que vem à cabeça, e ele vai se dando conta de que as pessoas vão lidando com o universo simbólico próprio, de uma certa forma. Ou seja, como é que isso fica claro, por exemplo, na teoria dos sonhos, né? Na teoria dos sonhos, é comum surgirem, né, manuais de sonho, né? O Freud falava disso, né, que implicam aí em decifrações do sonho. Então, sonhar com uma girafa seria o equivalente a sonhar com querer subir na vida. Estou inventando, né? E o manual colocaria isso, né? Olha, a sua pretensão, por aí vai, né? E aí ele vai lá, por exemplo, no caso do Hans, e fala, bom, não, olha, o Hans está sonhando, a girafa do sonho do Hans é outra coisa. Mas como é que você sabe? Não sei. Tive que perguntar para o Hans. O Hans é que vai dizer, como cada paciente é que vai dizer. Ou seja, ele vai se deparando com uma teoria simbólica, uma hermenêutica própria de cada um. Então, que eu não sei o sonho com a girafa, eu não sei o que a Patrícia não é a mesma coisa, o que ela sonha com a girafa, também não é a mesma coisa que eu sonho com uma girafa, e que vai chegando numa certa linguagem que é própria de cada um, né? E que, de um certo modo, a clínica freudiana introduz, né, isso, somente na interpretação dos sonhos, né? Olha, não adianta a gente fazer esse manual, né? Não adianta, eu não sei a priori o que um sintoma quer dizer, né? Quando ele fala, olha, os sintomas são, na verdade, simbólicos, isso ele já fala sobre esse teoria. Eu também não sei a priori, né, de antemão, né? O médico faz isso, né? O médico vai ouvir os sintomas e falar, olha, os sintomas estão encaminhando para cá, né? O psicanalista, já desde o Freud, suspende isso. Não, eu não sei. Eu vou ter que ouvir essa pessoa, e mais que isso, né? Ela é que vai ter que construir, me dizer o que está ali sendo dito nesse sintoma, né? Depois o Lacan vai para além, né, do sentido do sintoma, né? Ele vai falar, ó, tem algo a mais ali do que só um sentido, né? O Freud ainda há muito tempo fica preso à questão do sentido do sintoma. E então você constitui uma certa dimensão singular. Esse é um primeiro ponto singular. Mas aí a sua pergunta, mas daí como é que ele faz, né? Porque então, quer dizer, cada pessoa funciona de um jeito, é isso? E tem uma proposta por aí, né? O Georges Pulitzer, né? É um francês, estudioso de psicanálise, mas estudava filosofia. Ele tem um livro, né, que o Lacan depois vai tomar como influência, né, também vai lê-lo, vai discuti-lo, né, Críticas aos Fundamentos da Psicologia, que no final das contas é Críticas aos Fundamentos da Psicanálise, né, ele pretendia fazer 3 volumes, um para fenomenologia, um para psicanálise e um para teoria comportamental, mas só fez o volume de psicanálise. Depois ele abandona a empreitada. Mas é um livro bem interessante. E o Pulitzer faz uma proposta quase nesse sentido, olha, vamos fazer uma psicologia concreta. Ou seja, que cada um é um funcionamento muito específico de cada pessoa, né? O Freud não faz isso, né? A proposta freudiana era um pouco, olha, tudo bem, e isso ele mantém, né? Olha, cada sonho é um sonho, o que vai surgindo, ou seja, dentro de uma análise diz respeito à própria pessoa que fala é que pode dizer o que ela está falando ali. Né? O que está por trás daquele sintoma, o que está por trás daquele sonho, né? O que está por trás daquele lapso, né? Essas coisas que vão servindo para o Freud poder escutar, né, o inconsciente, mas ele se interroga, e aí que é bonito, né? Ele se interroga, olha, mas se é assim, quais são os mecanismos de funcionamento dessa simbólica, desse funcionamento simbólico? Aí a gente cai no famoso capítulo 7 do Interpretação dos Sonhos, onde o Freud fala, olha, o que a gente vai recolhendo é que tem mecanismos comuns, né, das pessoas. Os símbolos são variados, são singulares, né, os significados, né, mas
a forma de funcionar, em geral, do sonho, essa condensação, deslocamento, o inconsciente, o recalcamento, essas coisas, elas vão ficando. Então, a gente pode derivar daí uma teoria de funcionamento normal. Né? Isso é um ponto, né? Que é o que ele apresenta na interpretação dos sonhos. Como é que as pessoas funcionam? Né? Que primeira teoria é essa de funcionamento das pessoas, né? do inconsciente, por aí vai. Né? E, posto isso, né? Assim, e ele é muito esperto, assim, bom, Freud, né, pelo menos eu acho ele muito esperto, né, falando, eu sou fã dele, né, mas é no sentido de que ele fala, olha, ele não pega, porque quando a gente está falando dos sintomas, né, a gente diz assim, bom, tá, mas é uma pessoa que sofre de sintomas, tem problemas, né, eu não consigo colocar nessa lógica freudiana, né, mas quando você pega o sonho, o sonho, eu acho que é um livro de uma grande virada freudiana, porque ele fala, olha, todo mundo sonha, né? Então não há registro, né, de sociedade onde não se tenha sonhadores, né? O sonho está aí, ele é do humano, né? E quando ele fala assim, olha, então acho que eu consegui decifrar o que é descobrir quais são os mecanismos que levam à construção dos sonhos. Ele já está falando de uma teoria universal, ele faz esse salto. Então, tem o singular de cada um, que é o sentido que o sonho pode ser dado, né, mas tem esse funcionamento geral. Né? Então, essa é uma primeira resposta freudiana, né, de como que passa para o universal. Né? Os sonhos foi um jeito. Né? O Lacan vai dar uma resposta mais elegante a essa pergunta. É uma pergunta bem difícil, né? Uma pergunta complicada. Enfim, o Freud dá essa primeira resposta a partir da teoria dos sonhos, né? Mas eu entendo a sua pergunta, porque o que isso tem a ver com o complexo de Édipo, né? Que é o nosso tema aqui, né? Porque o Freud já de cara, assim, você pegar a primeira vez que ele realmente fala do complexo de Édipo, nas cartas para o Fliess, ele já diz de cara, eu considero isso um evento universal. É bem curioso, assim, né, que o Édipo é um evento universal, ou seja, eu vou me deparando o tempo todo que na minha clínica, eu me deparo o tempo todo na clínica, que mais cedo ou mais tarde os casos clínicos chegam ali. Né? Ele está em plena autoanálise, né? Então ele encontra nele mesmo também, né? Fala, olha, também estou reconhecendo aí questões edípicas, né? Em mim. E inclusive encontro esse fenômeno espalhado aí pela cultura, né? Ou seja, ele vai falar, o Hamlet é absolutamente baseado no Édipo, né? Sem falar, claro, o texto do Sófocles, né? Mas então, tá na cultura, tá em mim, eu encontro nos meus analisantes o tempo todo, suspeito que isso seja universal. Né? Além de tudo, tem essa teoria do sonho aqui. Né? A teoria do sonho, né, me dá respaldo para pensar isso também. Né? Mas é isso, mas a coisa não foi tão simples assim, porque ele continua, né, nesse momento, ele não diz por que o Édipo é universal, ele só diz que ele suspeita. Não, suspeito. Né? Quando os casos continuam caminhando, né, e ele continua se deparando com o Édipo em todos os casos, né, ele começa a ver as questões edípicas presentes em algo da psicose, no caso Schreber, ele faz, olha, se mapear os grandes casos freudianos, todos eles têm a dimensão edípica, está lá, né? O caso Dora, o caso Hans, o caso Homem dos Ratos, né? O Homem dos Lobos também, mas ele é mais posterior, né? Mas o caso Schreber, tá aqui, né? E ele está interrogado disso um pouco, né? E o que o Freud percebeu, né? Que é interessante, né? Ele fala, bom, a dimensão que eu falo às vezes, que é a dimensão política da psicanálise, né, como está na moda falar, né, eu estou aqui analisando os casos, estou vendo os sintomas e eu percebo que toda vez que eu interpreto um sintoma, né, que eu chego ali a uma solução de um sintoma, esse sintoma ele fala de uma posição de uma certa rebeldia, de uma certa resistência, né? Não resistência no sentido técnico, assim, né? Ou seja, resistir a que o conteúdo inconsciente venha à consciência, mas uma resistência mesmo nesse sentido de não ceder a alguma coisa.
né? E o que ele percebe, né? Que os sintomas, ele dá esse nome, né? Eles são formações de compromisso, né? Ou seja, de que se de um lado eu isso, de um lado eu desejo certas coisas, né, e a gente está em pleno era vitoriana, né, o desejo, era não, em pleno momento da moral vitoriana, né, se eu desejo certas coisas, mas essas coisas que eu desejo parecem estar radicalmente contrárias a uma imagem que eu tenho que sustentar socialmente. Nesse aspecto, né? E daí a formação de compromisso, ou seja, algo que consiga de uma certa forma satisfazer a minha própria imagem, que é o meu eu, é o nome que Freud dá, o meu eu, meu ego, né? Mal traduzido por ego, e ao mesmo tempo eu preciso satisfazer esse desejo que não cede, que não some, que não desaparece, que fica insistindo. E o sintoma vira isso. Ou seja, no sintoma você tem uma espécie de posição política de recusa de aceitar as exigências sociais e morais da época. Aí que o Freud fala, olha, né, então tem algo da moral que está em jogo aqui, né, nos sintomas, né? Eu diria que até hoje, né? Ou seja, a gente faz um esforço para manter o desejo escondido, né? O neurótico faz isso, né? Olha, não desejo isso que eu desejo, né? E aí que ele vai estudar a teoria da moral no livro que ele mais gostava, que é o Totem Tabu. E ele vai estudar a teoria da moral. E lá ele chega, né, ele vai estudar antropologia, vai ver o Morgan, Fraser, etc. Fala, olha, é curioso, tem uma regra moral, que é a única regra, uma regra social, que é a única, que é chamada da lei, que está posta em todas as sociedades. Né? Isso ele já encontrava, o Levi-Strauss depois vai lá tentar verificar se é isso mesmo, que é a proibição de incesto. Ele fala, olha, o Édipo, a proibição de incesto é a regra que é universal, a única que está lá em todos os lugares, em todas as sociedades que permanece, né? E que ele começa a falar, bom, então talvez, né, esse conflito, o que está em jogo nesse conflito psíquico que produz sintomas, seja uma certa posição de resistência a essa lei, né? Nesse aspecto. Enfim, acho que eu fui longe, né, na sua pergunta, né? Assim, você tinha perguntado por que ele... É porque aí é que ele vai fazendo essa passagem do universal, né? Ele vai falando, olha, o Édipo ele é uma espécie de momento onde a gente se vê às voltas com algo que é da ordem da lei social, né, de certo modo. Mas você tinha me perguntado uma outra coisa, sou prolixo, tá, Patrícia? Você pode me interromper, fica à vontade. Né? Eu começo a falar, eu não paro. Você tem aí uma segunda... Por que o Édipo é constitutivo, né? Foi essa a pergunta, né? Isso, tá. Mais ou menos umas 2 horas, vamos lá. Porque é isso, né? É assim, né? É curioso, assim, a gente acha, né, quem estuda psicanálise, ou mesmo quem não estuda, assim, mas tem uma certa aproximação com a psicanálise, vê que se dá muita importância ao Édipo, né, que é um complexo, considerado um conceito muito central, eu acho também muito importante. Se fala eventualmente de tentar fazer uma psicanálise sem Édipo, né, eu tenho ainda estudado um pouco sobre isso, né, a gente pode conversar hoje ainda se quiser sobre isso, mas o curioso é quando você vai ler o Freud, o complexo de Édipo, ele não é um conceito, não é que nem recalque ou inconsciente que está posto ali desde o começo e que só vai mudando de forma, ampliando, crescendo. Ele é um conceito meio secundário durante um bom tempo. Então, no Freud, ele tem 3 momentos, né? Então, olha, parece que esse primeiro momento do Édipo é quando ele vai descobrindo a sua importância clínica. Toda vez na clínica ele está presente, toda vez reaparece, retorna de um jeito ou de outro, e por aí vai. Né? Isso é uma coisa. Né? Só que ele parece deixar esse conceito ainda meio secundário, até 1913, ali em Totem Tabu. No Totem Tabu, ele fala, olha, eu vejo o tempo todo na clínica e eu também encontro coisas na sociedade que são muito ligadas ao Édipo. Né? Então, olha, o fato é que tem aqui, né?
Então o Édipo ganha uma importância maior, mas é só mesmo em 1921, então 20 anos depois que ele falou a primeira vez, que realmente eu diria que o Édipo vira constitutivo por Freud. Então ele é um conceito que tem uma importância tardia em Freud, né? Ele só fica realmente importante depois. Por quê? Porque o Freud, ele... o que é o Édipo, né? Afinal de contas, né? Quando a gente fala do Édipo, a gente já pensa imediatamente a criança e os seus afetos em relação aos seus pais, né? Essa virou a imagem social do Édipo, né? Ou seja, que o menino, né, que tem impulsos parricidas, né, de querer matar o pai, desejos sexuais em relação à mãe, a menina inverso, né, você tem ali, pensa nessa forma imaginarizada, mas o Édipo, na verdade, ele é todo um processo que o Freud pensa de uma certa organização da dimensão pulsional, né, nesse aspecto. Então a gente tem os nossos impulsos. Só que vem de quebra, você vê como ele é importante, né? Ele também é uma organização pulsional, mas uma organização pulsional que está às voltas com a dimensão social, né? E que implica nisso, no próprio processo de socialização. Né? Então tem acho que o Althusser fala disso, né? Fala, olha, como é que faz para sair do animalzinho humano, esse é o termo que o Althusser usa, naquele Freud Marx, para passar a ser um ser sociável, né? Sair de um animalzinho autocentrado, narcísico, né, para se tornar um ser, não sei se é altruísta, acho que não é o termo, mas para se tornar um ser sociável. Ou seja, o complexo de Édipo, ele é todo um processo de organização de um sistema pulsional, dos nossos impulsos, né, nesse aspecto. Né, e nisso que o Freud vai dar essa dimensão de constitutivo, né? Ele não é esse processo e essa forma imaginarizada como aparece, né? O menino apaixonado pela mãe, né? E essas coisas a gente ainda acompanha, né? Mexe algum amigo ou amiga vem falar assim, olha, meu filho falou para mim que está apaixonada por mim, que enfim, a gente ouve essas expressões edípicas, mas isso de longe é só o momento imaginarizado do Édipo, né? O que importa é esse processo, porque o Freud detecta ali a questão das pulsões, a gente funciona a partir de pulsões, né? Mas mais que isso, como que a gente estabelece um sistema de organização dessas pulsões, né, nesse aspecto, né? E que depois o Lacan, inclusive, vai falar, olha, mais que isso, ele também é um próprio sistema, não só pulsional, mas de organização de gozo, né, nesse aspecto, né, de como que a gente faz com essa dimensão da pulsão, que é da ordem do gozo, né, que não se inscreve simbolicamente, que o Freud já antevia um pouco pela via da pulsão de morte, né? Então, é isso, né? A passagem freudiana, ele pega o Édipo, né, e começa a falar, bom, tem aqui esse sistema pulsional um tanto anárquico, né, bagunçado, né, que é o autoerotismo, né, então, da qual a criança está submetida, né? Opera, né? Não é submetida, mas opera. O que ela vai, né? Que processos ela vai fazer para, de uma certa forma, ir podendo organizar isso, né? Então, a constituição do eu, passagem pelo narcisismo, depois as próprias etapas que o Freud fala, né? As formas de organização pré-genital, são os modos que ela vai encontrando para se haver com o que é da ordem desta dimensão pulsional, e chegando a certas questões, né? O que o Lacan detecta é que é isso, né? É uma forma que contém ali uma certa negatividade, uma impossibilidade de dar conta da totalidade das pulsões nesse formato, né? Enfim, só uma última coisa, aí eu abro para outra. Porque você perguntou, né, de como que a gente passa, né, do singular para o universal, né? Eu falei que o Lacan dá uma resposta mais elegante que a freudiana, né, porque eu acho que o Freud ainda tem uma certa dificuldade de responder isso. O Lacan, ele vai direto no lugar, ele fala, olha, o fato é que o que é universal, onde é essa dimensão da linguagem.
né? Então, nós somos seres de linguagem. A gente pode até recusar a linguagem, isso não é sem consequências, mas o fato é que nós somos seres de linguagem e, estando como seres de linguagem, isso vai ter consequências, mas ao mesmo tempo implica em certos modos de funcionamento, a ponto do Lacan, na sua discussão com Laplanche, colocar, fazer, né, o Laplanche, por exemplo, propõe que o inconsciente é a condição da linguagem, o Lacan, em mais de um texto, durante um bom tempo, vai falar, não, é o contrário, a linguagem é a condição do inconsciente, ou seja, você precisa estar a linguagem para que haja o que é da ordem do inconsciente. Nisso, o Lacan universaliza, né, o inconsciente, a dimensão da psicanálise. Olha, onde a linguagem, há algo do que é da ordem do inconsciente ali operando, né? Então já não é mais singular. Como que cada um opera, é claro que o Lacan deixa um espaço para um singular, um espaço importante, grande na sua clínica, como isso opera já é uma outra coisa, né? Cada um vai ter que se virar ali, mas você tem como condição a linguagem, né? Enfim, meia hora falando. Vou seguir nessa sua linha de raciocínio. Qual a releitura de Lacan do Édipo freudiano e quais os avanços de Lacan em relação a esse conceito para pensar a clínica e o sujeito no laço social? A psicanalista Michele Roman Faria, em seu livro Lugar dos Pais na Clínica Psicanalítica com Crianças, diz: se a via escolhida por Freud foi a do mito, o mito edipiano do incesto e do assassinato do pai, a estratégia de Lacan foi buscar na linguística e na antropologia estrutural recursos para extrair do mito sua estrutura simbólica e escrevê-la numa fórmula, né? Fórmula da metáfora paterna. Legal. Legal, porque a Michele tem também, né, um livro sobre o Édipo, né? Ela fez o doutorado dela, né? E continuou, né, trabalhando com essa questão. Enfim, tá. O Freud, né, ele tem essa vertente que a gente diz imaginarizada do Édipo. Não completamente, né, ele está falando já em muitos momentos da dimensão simbólica do Édipo, ou seja, não tem como ler o Schreber, é isso, o Schreber não está falando da mãe, do pai, somente do pai, né, não está falando do pai e do irmão, né, que são, ele está falando de Deus, né, do Flechsig, né, ele está há um deslocamento, e o Freud interpreta ali, e é uma interpretação do Freud, não do Schreber, o Freud interpreta ali como quando ele fala de Deus, ele está falando do pai, né? Ele está no que é da ordem do Édipo, né? Então a gente sabe que tem uma dimensão simbólica já em Freud, né? Mas em Freud ele fala, interpretação dos sonhos, ele diz, olha, de fato os meninos se apaixonam pela mãe, né? A menina se apaixona pelo pai, ele vai desdobrar um monte de textos, né, sobre essa questão mais imaginarizada que virou, né, como eu falei, né, a imagem social do Édipo, né, contestada, né, e aí depois disso tem muita gente começa, as perguntas são muito simples que vão surgindo, né, básicas, né, na atualidade, mas se não tiver pai, se não tiver mãe, né, como é que faz, né, e tem, né, alguns que dão essas respostas assim, né, que não, se não tem pai, isso vai ter problemas, né, tem um amigo meu que uma vez um médico perguntou para ele, para ser liberado do exército, né, falou, seus pais são casados ou separados, né? Ele falou, são separados, né? Ótimo, né? Então aqui eu já tenho um bom pretexto para dizer que você tem problema e não pode fazer exército. É isso, né? Assim, tipo, porque os pais são separados, quando tem pai, etc., isso vai deixar a pessoa problemática. Não é isso. E aí o Malinowski, um antropólogo que estudava psicanálise, estudou Freud, se dizia psicanalista há um tempo, né, fala de uma certa tribo, acho que me lembro dos trombiandeses, mas posso estar equivocado, né, precisava depois conferir. Mas enfim, de uma tribo onde as mulheres evidentemente engravidam, mas elas não, ela não sabe quem é o pai. Né? Ou seja, não haveria, ou até sabe, mas o pai ele é pouco importante, ele não cumpre a função de pai, de certo modo. Né? E ele fala, olha, nessas tribos, quem cumpre essa função é o tio, o irmão da mãe. Né? O tio, e ele usa isso como uma crítica ao Freud. Ele fala, olha, Freud fala do pai, mas tem lugares que o pai
não funciona, né, não como pai. Né? E aí, como é que fica o Édipo? Né? E o Lacan já é um pouco atento a essa questão de que o Édipo ele não se trata do pai e da mãe. Né? Por mais que ou seja, não é disso. Essa é, como eu falei, a função imaginarizada do Édipo. Né? Então não é um pai, não é uma mãe exatamente, não precisa ter pai e mãe. E o Lacan faz esse desligamento a partir disso que a Michele trouxe, né? Que ela fala, olha, o Freud fica no mito. Né? Ou seja, e ele chama disso romance familiar, o mito pessoal de cada um, né? O Lacan vai dar o nome do mito individual do neurótico, né? Ou seja, a ideia de que a gente cria um mito para a gente, né? Todo mundo cria um mito próprio, um mito pessoal, né? Individual, né? Que meu mito fala para mim, né? Ele me dá certas determinações daquilo que eu sou, né? E curiosamente, né, os analistas escutam nas suas análises, nas análises que eles conduzem, o quanto muitas vezes esse mito está ligado a essa dimensão familiar, que o Freud dizia, o romance familiar. Né? Então, é isso, né? Minha mãe fez isso, olha como minha mãe é problemática, olha o que minha mãe causava para mim, olha o meu pai era desse jeito, me tratava dessa forma. Uma etapa necessária de uma análise, né? Se não tem mãe, é avó, né? Alguém faz isso, né? Ou seja, alguém, e que vai servir de base para a construção do meu mito, que me dá uma certa dimensão de dizer o que eu sou. Né? Eu sou assim, né, porque eu passei por isso desta e desta forma. Né? Isso me fez ser isto que eu sou. Né? E por que isso é um mito? Né? Por que a gente chama de mito? Né? E o Freud Freud fala no Romance Familiar sobre isso, né? Como isso é uma mitologia própria. Né? Porque, é claro, a gente não está considerando se aquilo de fato aconteceu ou não. E é interessante, às vezes basta a gente lidar com irmãos que a gente vê como os pais são muito diferentes, os mesmos pais são muito diferentes para aqueles irmãos. Né? Então, um irmão diz, olha, meu pai... eu vejo meu pai muito diferente do que a minha irmã vê, e por aí vai, né? É curioso, não são as mesmas pessoas, ou seja, essas pessoas estão atravessadas pelo mito individual de cada um, né? Esse pai que eu inventei, né? Mas é isso, a gente vai criando mitos, né? Eu até cito no livro de uma amiga minha, um dia eu preciso pedir autorização, né? Que eu acho muito interessante nesse sentido do Édipo, né? Que ela fala um dia, né, que ela chega para a mãe e diz, mãe, eu gosto muito do meu irmão, né, mas eu não queria que ele existisse. Ela tinha uns 6 anos, assim, o irmão tinha 2, né, e a mãe olha e fala, mas, puxa filha, por quê, né, porque quando ele não estava aqui, eu tinha vocês só para mim, você, o papai e a mamãe só para mim, né, agora que ele nasceu, que ele está aí com 2 anos, eu preciso dividir ele com vocês, né? E às vezes vocês estão mais com ele do que comigo, né? E a mãe riu, né? Falou, não, claro, deu essa explicação, não, filha, imagina, né? Não, às vezes tem seu irmão, você tem que dividir, mas tem horas que a gente gosta de você igual, e por aí vai essa história toda que os pais falam para os filhos. Mas é interessante, né? O mito que ela criou para ela mesma. O problema, a falta que eu sinto, né, isso dessa minha insatisfação, e acho que é um ponto importante, essa insatisfação que eu sinto, essa falta que eu sinto, tem a ver com meu irmão. Tem a ver que eu não tenho, esse é o mito que ela criou, tem a ver o fato de eu não ter aquilo que eu acho que eu deveria ter para poder não sentir isso. Se eu não tivesse meu irmão, eu não sentiria essa falta. Ela inventou um mito, né, e culpa dos pais, claro, né, por culpa dos meus pais que tiveram meu irmão e que fazem isso comigo e por aí vai. Então a gente cria um mito, né, individual de cada um, né, e que o Freud chamava isso do romance familiar, e a gente fica um tanto preso a ele. Né. O Lacan fala, olha, realmente, esse mito, essa questão imaginária do Édipo, essa dimensão imaginária, pensando aí, né, do Édipo,
ele está presente nas pessoas, ele está presente e é necessário num processo de tratamento, numa análise, né? Mas a gente precisa desvincular, até para uma análise acontecer, as questões edípicas das pessoas, né? Ou seja, do pai, né? Tanto que uma hora o Lacan fala, olha, os pai a gente pode desdobrar em três, né? Pai real, pai imaginário e pai simbólico, né? A Michele trata bastante disso, né? Tem aquele pai que a gente toma como um pai tirânico, né? Que exige da gente certas coisas e que é caprichoso, que só nos dá porque se a gente quiser, o que falta para a gente, né? Essa é uma dimensão, né, do pai imaginário, né? E que o Lacan falou, olha, você pode pensar, e ele não necessariamente coincide com o pai real. E é interessante isso nas análises, né? Porque isso vai acontecendo, as pessoas falam disso nas análises depois de um tempo. Eu tomava meu pai desse jeito, eu via ele dessa forma, mas hoje é curioso, eu já não, assim, eu só tô vendo ele. Eu achava meu pai um cara muito importante, muito até no mau sentido, assim, né, como uma pessoa muito violenta, muito agressiva, e fazia essas tais coisas comigo. Agora eu tô vendo, ele era um cara tão desamparado e tentando se virar com as coisas que a vida deu para ele, por aí vai, né, e fazia as coisas do jeito que ele conseguia, né. Ele não é essa coisa toda, né, ele não é tão... então, o Lacan começa a falar do Édipo não só nessa via imaginária, mas nesta via de uma função, uma via simbólica, né? Os pais vão... O Édipo, ele é a inscrição de funções psíquicas, né, nesse aspecto. Então, e aí que ele já não fala mais exatamente, ele até fala, né, o pai, a mãe, etc, e por aí vai, mas ele já vai deixando claro, fala, olha, quando eu estou falando de pai e mãe, né, eu estou falando da função, tanto é que ele vai, o famoso matema, que ele vai isolando, né, fala, olha, a gente pode deixar bem básico aqui, olha, o desejo, a mãe é o que? O desejo da mãe. O que é o desejo da mãe? O desejo da mãe não é o desejo da mãe de verdade ali, concreta, né, mas é a interrogação que a criança faz em relação ao que eu sou para essa mãe. Né? O que eu sou para essa mãe, ou para esse pai, ou para quem está cumprindo esta função. Essa dimensão da função ela é tão importante, né, Patrícia? Eu tenho, por exemplo, acompanhado como isso está sendo reconhecido até do ponto de vista do direito. Né? Até pouco tempo atrás, isso é recente mesmo, isso fazem alguns anos, né? Era óbvio, a mãe é a mãe, teve filho, tem direito à licença maternidade dos tais os 4 meses, 4 a 6 meses, né? O pai é o pai, né? Tem direito a ridículas uma semana, agora aumentou alguns lugares para 15, ridículas 5 dias corrido, foi o que eu tive quando nasceu minha filha, 5 dias corridos de direito à licença, né? E de uns anos para cá, vários homens começaram a fazer adoções mesmo, né, sozinhos, ou reivindicarem. Tem uma colega minha da escola que fez isso, sai no jornal, né? Por isso que eu estou citando, isso é na Folha, assim, achei muito interessante, que é isso, ela e o marido adotaram um rapaz, um jovenzinho, uma criança, né? E, eu não lembro bem as razões, ela decidiu que ele ia tirar a licença maternidade e ela não. Acho que até porque acho que ele trabalha numa empresa, ela não, né? Ela é ourives, trabalha com joias. E aí eles fazem esse pedido, né? Ele faz esse pedido da empresa e fala, olha, eu vou querer licença maternidade, a minha esposa não vai tirar a licença. E concederam. Né? Ou seja, está acontecendo cada vez mais, uma época uma briga jurídica, ou seja, essa desvinculação entre o que a pessoa do pai, o pai biológico, né, que o Lacan fala, no fim, o que é o pai biológico? O pai biológico mesmo é o espermatozoide, nem o pai, se a gente for chamar de pai mesmo, um pai real, assim, da realidade, é basicamente o espermatozoide, mas se ele fala no seminário 11, né? Mas desvincula, né, essa figura e começa a falar, olha, são funções, né? O pai é uma função, né, atrelada a uma inscrição psíquica, a mãe é uma função, né, e que podem acontecer
assim, precisa de alguém para fazer essa função? Precisa. A criança não vai conseguir fazer a inscrição disso sozinha. A criança não sobrevive sozinha, né? A gente sabe disso, né? Não é nenhuma novidade, né? Então ela precisa estar inserida num sistema que envolva algo da sociabilidade, né? Para que essas funções possam se inscrever. Mas e o que é mais interessante do Lacan, que eu acho porque o Freud ele vai a gente vai para uma coisa mais complexa, né? O Freud ele atrela, mas de um pouco, né, a questão das formas de funcionar ao Édipo, mas em certos termos, né? Assim, olha, ele não chega a dizer que a castração não está presente na psicose, né? Mas dá a entender, né? O Lacan começa a falar, olha, a maneira com que cada um, de uma certa forma, passa pelo Édipo vai dizer da sua maneira de funcionar. Tem algo que é da ordem um pouco singular, de novo, a maneira que cada um inscreveu essas funções edípicas, ao mesmo tempo, isso diz, por exemplo, isso o Lacan do seminário 4 e 5, 6, que é o que a Michele tratou, diz respeito também às estruturas clínicas, que o Lacan faz essa interligação, ou seja, dependendo da forma, e aí a gente tem que tomar um cuidado grande, porque no Freud você tem toda a possibilidade de se pensar um processo desenvolvimentista, ou seja, de etapas da qual tem que se passar, que envolvam certos processos de ganhos, Então, olha, quanto mais você avançar nessas etapas, melhor talvez você esteja em termos de poder lidar com o sofrimento da vida, O Lacan dá uma desmontada um pouco nisso, Ele fala, olha, não é disso que se trata, ou seja, porque aí ele propõe, o Seminário 5, particularmente, isso eu falei no livro, ele propõe as formas de inscrição do Édipo pela essa via das funções, mas ele faz essa proposta de que, então, o que é a psicose, de uma certa maneira, ela se inscreve, se engendra ali a partir de uma certa posição dentro do Édipo, o que ele vai chamar do primeiro momento do Édipo. A perversão, ela está ali mais próxima do segundo momento do Édipo, enquanto a neurose estaria no terceiro momento do Édipo. Isso dá margem para caramba. Então o Lacan pensou uma coisa desenvolvimentista, Ou seja, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Mas ele vai insistir, olha, são etapas lógicas, ou seja, elas não envolvem hierarquização estrutural. Quer ver? É muito simples, é como se dissesse assim, olha, tudo bem, então alguém está lá, ficou no primeiro tempo do Édipo, tá aí, é uma estrutura psicótica, É um psicótico, Ok. A pergunta é um problema ele ser um psicótico? Como é que a gente pensaria isso como um problema? Como margem de sofrimento. A gente tem que afastar a ideia da psiquiatria, não está falando de psiquiatria, estamos falando de psicanálise, ou seja, como margem de sofrimento. Dá para dizer que um psicótico sofre mais do que um neurótico? O neurótico tem essa mania de dizer que sim. Que sim, que o psicótico sofre mais. A gente acha que nós neuróticos somos mais bem preparados. Eu diria, olha, as pessoas que vão acompanhando as clínicas vão falar, no tete-a-tete, isso é difícil de se sustentar. Ou seja, tem psicóticos que sofrem imensamente, que vão ter que se haver com as questões da angústia e da existência. Neuróticos também. Ou seja, os neuróticos sofrem muito, enormemente. Eu não sei dizer se é melhor ser psicótico, se é melhor ser perverso, ou se é melhor ser neurótico. Não sei dizer, de fato. Eu sei que cada um vai se virar de um certo modo. Isso desmonta essa... Ou seja, é necessário, por essa etapa lógica, para que você vá para o segundo tempo do Édipo, é necessário ter passado pelo primeiro tempo, é verdade. Mas é melhor ter passado para o segundo tempo? Não, não é verdade. O Lacan, é interessante essa ideia. Ao mesmo tempo, isso os winnicottianos reclamam, eu já não sei se reclamam, mas apontam, eles falam, o Lacan, então não tem aí uma certa teoria da saúde, uma teoria da normalidade, de um certo modo, da qual eu concordo. A gente não tem uma teoria,
uma teoria do normal, né? O que é estar... e aí, a gente volta para a singularidade, né? A gente tem certas teorias de para onde caminha a clínica, para onde é possível, mas não uma teoria da normalidade nesse aspecto, né? Ou seja, o que é melhor, né? Apesar do neurótico se considerar. Então, eu acho que o Lacan, né, ele, sim, muito, eu acho muito interessante o que ele faz, assim, honestamente, que ele pega o Freud, ele já tem o Freud, né, e ele faz, não abandona o Freud, ele mantém, né, a proposta freudiana, mas ele consegue destacar quais são os elementos para que essa teoria freudiana possa se sustentar nesse aspecto, né? E incluindo essa ideia, né, que é isso, né? Mantendo essa concepção de que o processo, o Édipo é um processo de organização pulsional, né, de como que eu faço para, a partir de funções psíquicas inscritas, organizar as minhas pulsões. A clínica, que você perguntou, né, a clínica ela faz uma coisa que em princípio é desmontar isso, né? E aí a gente entra numa crítica comum do Édipo, né, que eu acho curiosa, assim, sempre achei, né, assim, isso, porque eu escrevi esses 2 livros sobre os Édipos, as pessoas pensam que eu sou um defensor do Édipo, né, no sentido de que, alguém que está defendendo o Édipo, né, e não se trata de defender o Édipo no sentido, se trata de falar, olha, essa teoria é uma teoria bem consistente, e que permite pensar uma clínica muito interessante, né. Outra coisa é dizer que a gente, de uma certa forma, tenha o que falam, né? A crítica que dizem, olha, o Édipo é uma coisa normatizante, né? Ou seja, o Édipo encaminha para uma certa ajuste social e que normatiza as pessoas e por aí vai. E é verdade. Né? Ou seja, o Édipo ele é um processo, as pessoas passam pelo Édipo muitas vezes numa tentativa, num certo esforço de normatizar e de criar essa estrutura de organização das pulsões, né, de um certo modo. E que o Lacan fala, olha, bom, mas isso, a maneira com que a gente se organiza psiquicamente, ela engendra certos modos de sofrimento, né? Sintomas, uma forma de lidar com angústia e por aí vai, né? Então que a clínica é justamente um processo de desmontagem do Édipo, né, nesse aspecto, né? Ou seja, como que tanto dessa dimensão imaginária do Édipo, o mito, né? Então a gente precisa construir o nosso próprio mito na clínica, né? A gente fica lá falando, né, como eu falei, do papai, da mamãe, né? Fica falando da vovó, do que fizeram comigo, né? Para construir falando, então, olha, eu estou aqui, né? Olha como isso explica o que eu sou, né? Até o ponto em que a pessoa fala assim, tá, mas isso explica o que eu sou, mas isso não impede que eu continue sendo desse jeito, isso não está me adiantando. Não me serve, né? E é interessante isso, é um momento numa clínica que a impressão que as pessoas costumam ter tá vendo, então essa análise não funciona, não é disso que se trata, mas é o contrário, né? Chegou num ponto em que, como é que você faz para desmontar isso, para derrubar, né, e começar a falar que justamente isso que eu criei é um mito, né? O problema é que as pessoas se agarraram a esse mito. Aqui tem uma explicação, né, de mim, né? Se agarraram a esse mito que diz o que eu sou, o que eu tenho que ser. Por quê? Porque acha que com isso eu vou... porque o que o mito faz, né, de um certo modo, me dá uma explicação sobre o meu... explicação não sei se é um bom termo, mas sobre o próprio vazio do existir, né, o desamparo e por aí vai, né, o Lacan diz, dá um nome quase charmoso, metafísico, a dor de viver, né, olha, me explica isso, olha, o fato de eu viver com este mal-estar, com esse incômodo, eu tenho uma explicação de por que eu vivo com ele, eu tenho uma explicação de o que me falta e o que eu preciso fazer.
Então eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom, tenho que ser amado pelas pessoas, querido, eu tenho que ser um bom marido. Eu criei para mim neste mito o que eu preciso fazer para poder conseguir isso, tocando em miúdos, né, mas é isso mesmo que o Freud fala no texto do Mal-Estar, né, para conseguir atingir a minha felicidade. Né, e eu fico dirigindo para isso, né, e que tem a ver com o Édipo. Né, ou seja, como é que eu descobri, né, se a gente for pensar o Édipo, né, eu me dei conta, né, no Édipo disso, né, de que eu não sou uma pessoa plena, que eu não sou completo. Né? E eu criei um mito para mim, esse mito que essa filha dessa minha amiga criou. Né? Eu não me sinto assim, bem, satisfeita e plena. Por quê? Porque eu tenho meu irmão. Se eu não tivesse meu irmão, né? Então eu preciso de alguma outra coisa, né, que vá suprir. Como é que eu descubro o que eu preciso para passar esse mal-estar? Bom, alguém sabe. Né? Tem um outro que sabe. Né? Meu pai, minha mãe, tem alguém que vai poder me dizer, que parece saber. E é a partir deste alguém que sabe que eu vou atrás, né, que eu vou descobrir. Né. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, tem este outro, né, que tem um saber sobre mim. E eu vou seguir ele. Né. Só que esse saber sobre mim, que esse outro diz do que eu tenho que ser para poder atingir a minha felicidade, ele me enjaula. Me põe numa situação complicada, porque ele cria uma regra do que eu devo ser. Né? Tem que ser isso. Né? Eu tenho que ser. E à medida que cria essa regra do que eu tenho que ser, eu não posso ser outras coisas. Né? Eu fico preso, e aí que o Lacan diz, você está preso no desejo do outro, né? No que você supõe que o outro quer que você seja, né? Nesse aspecto. E é isso, então as pessoas se veem enredadas o tempo todo em fazer coisas que eles supõem que é o que o outro quer. E sofrendo, abrindo mão do seu próprio desejo, né? O desejo fica lá mortificado, né? O Lacan fala disso, né? O tempo todo. Então, abrir mão do mito é abrir mão da ilusão de que tem alguém que sabe o que eu tenho que ser, né? E é disso que, mas ao mesmo tempo eu sofro desse mito o tempo todo. Tá? Então eu diria que a análise ela se encaminha para uma desmontagem do Édipo, e aí que é a normatização do Édipo. Né? O Édipo eu preciso ser o que o outro diz que eu tenho que ser, eu tenho que ficar funcionando desse jeito. Eu diria que a análise desmonta isso, começa a dizer não. Olha, mas o que eu tenho que ser, né? Que é uma pergunta que os analisantes fazem, então, para ser feliz, né? Aí é onde o analista silencia, né? Porque o analista também não sabe. Você vai ter que criar. Você vai ter que inventar algo, não para ser feliz, mas para poder lidar com a impossibilidade da felicidade plena. Poder inventar algo para que não seja por aí, pela via do Édipo. Então é interessante, o Édipo ele tem essa, de fato, ele é uma tentativa de constituição, de organização das pulsões, do desejo, da imagem de si, mas ele é uma tentativa de fazer isso tentando criar um sistema normativo mesmo. Né? E que vai variar mesmo a cada momento histórico, né? Assim, a gente vai caminhando para certas exigências sociais e históricas a partir do Édipo que vão ser determinadas socialmente, historicamente, enfim. Tá? Jean, qual a relação entre complexo de Édipo e linguagem? Sabendo-se que a linguagem não torna possível dizer tudo. No léxico de Freud se denomina castração, em Lacan, nome do pai, função de interdição. Como é que a gente pensa essa relação, complexo de Édipo e linguagem? Tá, complexo de Édipo e linguagem. O Freud, né, ele está lidando ali com certos rudimentos de uma linguística da época, né, mas também com a passagem de uma certa linguística para outra, né? O Freud, Lacan diz, olha, o Freud antecipou a linguística do pós-guerra, né? Nos textos dele, não, até o texto sobre afasia, né, ele tem. Mas a linguagem, ela não ganha tanta peso assim, né, no trabalho do Freud, né. É isso, em determinado momento ele diz, olha,
como é que um conteúdo inconsciente se torna consciente? A linguagem ela é necessária o tempo todo, por quê? Porque ele é o grande instrumento da psicanálise, né? Ou seja, se a gente fosse definir psicanálise, né, dizer, o tratamento psicanalítico se costuma dizer, a cura pela fala, né? Você bota a pessoa para falar. Né? Não é só isso, né? Mas tem que ter alguém que escute também, né? Mas não no lugar de um amigo, né? Não a partir da sua própria fantasia, né? Ou seja, falar para um amigo não é a mesma coisa de falar para um analista, né? O amigo vai falar, puxa, eu te entendo, comigo aconteceu assim também, e por aí vai, olha, isso que você falou, eu entendi de você estar sofrendo. Psicanalista não, o psicanalista vai justamente referir a própria fala do analisante, né? Curioso o que você falou aqui, né? Olha que interessante essa sua fala, o que você está querendo, o que está dito aqui, né? Que parece que você nem percebeu, né? Então ele não vai pela fantasia dele, né? E aí tem efeitos outros, né? Mas a linguagem está posta, e aí é necessário para o psicanalista, não tem jeito, pensar o que é isso, o que é linguagem, que mágica é essa que faz com que você põe uma pessoa para falar, escuta ela de um certo jeito, e aquilo vai produzindo modificações corporais, que o Freud se depara, né? O corpo começa a funcionar de outro jeito, né? Modificações psíquicas importantes, né? Não pequenas, né? Assim, tem algo da linguagem aqui. Enfim, no texto do inconsciente ele vai pensar uma teoria da linguagem rudimentar, né? Olha, é só quando um conteúdo inconsciente se vincula a uma palavra, uma representação palavra, que aquilo pode vir à consciência, é a maneira com que o Freud vai pensar. O Lacan já tem a linguística, né, do pós-guerra, Saussure, o Benveniste, o Jacobson, né? E tem o Lévi-Strauss, né, que também está lidando com a linguagem, tem toda a antropologia daquele momento, né? E o Lacan, é isso, ele vai, assim, a sacada lacaniana, tem várias, né, mas uma das grandes sacadas lacanianas, para quem gosta de Lacan, é os 3 registros, né, da experiência. Né? Então, simbólico, imaginário, real, né, mais tarde é real, simbólico, imaginário, RSI, né? Ou seja, são 3 modos da gente vivenciar uma experiência. Né? Então a gente experimenta algo pela via imaginária, simbólico ou real, né? E eles organizam a nossa experiência, né? Tá a ponto de o pessoal da filosofia chamar de uma ontologia lacaniana. Tem um debate, ele diz que não é, né? O Lacan mesmo diz não é nada de ontologia, mas é isso, seriam as 3 únicas maneiras da gente trabalhar alguma coisa, né? Vivenciar pela via do real, simbólico e do imaginário. E ele liga, ele fala, olha, o simbólico é basicamente a linguagem. E mais que isso, né, e ele vai pegar um pouco o que o Freud fala no projeto, que ele diz, olha, o neném nasce completamente desamparado. Né, ele precisa de um outro que vai entender o seu chamado. Né, quando ele chora. Né, e o Lacan falou, ó, que interessante, ele não está dizendo que, então você tem lá uma criança, um neném recém-nascido, e ele solta um urro. E aquele urro que ele solta de início, ele vai ser interpretado por um aparelho de linguagem que é a gente mesmo. Né? O seu pai, a mãe, quem estiver ouvindo o nenê, vai interpretar e inserir esse choro num sistema simbólico de linguagem. Ó, tá chorando porque tá com fome. Né, tá chorando porque tá com cólica, a gente inventa, acha alguma coisa que insere aquele choro dentro de um sistema de linguagem que pré-existe a criança. Né? Então o Lacan vai insistir muito nisso, ele vai falar, olha, a linguagem antecede a gente, né? A gente nasce, o simbólico já está lá, né, funcionando, a ponto de, inclusive, quer ver como a gente... que isso que é curioso, né? As pessoas falam do nome próprio, né? Eu já nasci com um nome. Né? Meus pais já sabiam que nome eu me dá, provavelmente você também, a maioria das pessoas também, nem sempre, né? Mas isso também diz do lugar que aquela criança está, né? Tem uma amiga que diz isso, né? Que levou mais de 10 dias para os pais darem nome para ela, né? Então ela era só o nenê até os 10 dias iniciais, mas segundo ela era uma briga entre os pais para decidir o nome, mas o meu nome em particular, né?
Ivan, né? É um nome russo, que hoje já não está mais muito na moda, né? Mas enfim. Meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eles foram, né, guerrilheiros na ditadura, tinham essa questão de uma certa admiração pela Revolução Russa, né, e a ideia do socialismo, né, então pensaram o meu primeiro nome como o primeiro nome seria Lenin, né? Mas aí a minha avó não gostou, né? Nem um pouco, né? Disso, é claro, a mitologia que meu pai conta, né? E aí eles resolveram Vladimir, né? Mas eu não sei bem de onde vem o veto do Vladimir, são nomes russos, né? Lenin, Vladimir era o primeiro nome do Lenin, né? E aí virou Ivan, que eu particularmente gosto muito, né? Um nome curto, mais bonito, elegante. Enfim, então, mas é interessante isso, né? Porque o nome, por que eu estou falando isso? Porque o nome que me deram já me insere numa rede de significados, de expectativas em relação a mim, de certas concepções, ou seja, e além de tudo tem um nome, uma questão desse meu nome que reverberou na minha análise por muito tempo, na minha análise pessoal, que é remeter ao terrível, né? Vocês já devem ter ouvido falar, em qualquer lugar do mundo que eu vou, todo mundo fala, Ivan, o terrível, né? O czar russo, né? O terrível, né? E que também me serviu um pouco de parâmetro para algumas questões, né? Na faculdade era um apelido que me davam, terrível, por aí vai, né? Tem um amigo que me chama assim até hoje. Enfim, ou seja, a linguagem, o lugar simbólico que eu estou ocupando também diz respeito à nomeação, ao meu nome, né, nome próprio de um certo modo. Porque muitas vezes nas análises os analistas às vezes até perguntam, de onde vem seu nome, né? Como é que é isso, né? O nome, o sobrenome, que lugar que você estava aí do outro, que serviu isso de base para você construir o lugar que você estava em relação ao outro e por aí vai, né? Nesse sentido. Então, o Lacan vai insistir muito, olha, que essas funções psíquicas que vão servir para a gente, o nome do pai, o desejo da mãe, elas só conseguem se estabelecer em termos de linguagem, né, nesse aspecto, em termos das formas da linguagem, né, e que a gente só consegue operar. Então, é por isso, né, a insistência, né, de que o nosso modo de funcionamento ele só acontece em termos de linguagem. Não que não haja, né, imagens, por exemplo, tem, mas isso está tudo articulado em termos de linguagem e a própria modo da gente funcionar em geral tá. Então, e é por isso que eu digo que a psicanálise funciona, na medida que ela vai justamente trabalhando com os elementos da linguagem e esse ponto que você traz, né, porque é um ponto importante. O Édipo é uma invenção para dar conta, que vamos lá, né, então a gente tende a passar um pouco pelas questões edípicas, né, da proposta freudiana, lacaniana, né? Também serve no Freud, mas é isso, a criança quando ela nasce, ela entra ali nesse circuito de ser o falo do outro, né? Ou seja, o objeto que completa o outro e por aí vai, né? Essa história toda, né? E em determinado momento a gente diz, a criança vai se vendo identificada com esse lugar. Eu sou o falo do outro, sou aquilo que completa. E a gente vê isso nas redes sociais, é genial, né? Se você vê alguém ter filho, a quantidade de fotos e vídeos e coisas que vão sendo postadas, tudo que a criança faz é maravilhoso ali, e você vê, mas ela não está fazendo nada além do que qualquer criança faz nesse momento. Isso parece uma conquista tão enorme, tão gigante. Enfim, eu fiz a mesma coisa, né? Os pais fazem isso, né? Porque a criança está num lugar de extrema importância para aqueles pais, né? Esse lugar fálico, né? E não é sem consequências quando não está. O fato é que a criança, o Lacan falou, olha, em termos de inscrição psíquica, a criança de início se inscreve como isso. O que eu sou? Eu sou o falo do outro, né? Eu sou esse objeto que completa o outro, né? Bom, faz parte do processo do Édipo, em alguns pontos. Esse seria o primeiro momento do Édipo, né? No segundo momento, ela cair desse lugar, virar e falar, putz, eu estou vendo que eu não sou,
né, o que completa o outro, né? Essa angústia, né, que a criança é acometida, né, de que então, os outros, o meu pai, minha mãe, quem quer que esteja nesse lugar, não precisa de mim o tempo todo, ou seja, algo me falta, né? Então, é isso, eu sou incompleta. Não falta nada, essa é a grande questão. A gente está inscrevendo um certo efeito de linguagem na gente, né? Então, o fato de sermos seres de linguagem implica na experiência desse real, né, que é da ordem do real, né, de algo que nos falta, que nos angustia. E aí a gente cria esse mito todo de que, bom, o que é? Como é que eu tampo isso? Como é que eu sano isso, né? Só que para criar um pouco isso, a gente precisa da linguagem, de certo modo, para inscrever estas funções. Você precisa fazer operações, que por exemplo Lacan diria, operações simbólicas, né? Ou seja, o Lacan vai dando nomezinhos, né, nessa fase até 1960, mais ou menos, a primeira etapa que ele tem do Édipo, né? Depois ele altera algumas coisas, falando, olha, a criança inscreve essa primeira falta como o desejo da mãe. O que é isso que minha mãe quer? O que é isso que eu não consigo suprir nela, como falo? E aí que ele inscreve esse segundo operador, que é o nome do pai. Que ele vai falar, olha, aqui, ó, o que ela quer está aqui, né? Tem algo que eu não sou, que é o que ela quer, que eu vai falar, o nome do pai. E é uma operação simbólica, ele cria que nem essa menina criou, né? Olha, a culpa é do meu irmão, senão eu teria meu pai e minha mãe. O falo está em outro lugar, né? É ali onde eu vou me direcionar, ali para onde eu vou, né, caminhar, né, em direção a ter, de alguma forma, conseguir ter o falo. Né? O falo, a gente, enfim, é um termo freudiano que dá muita margem para se pensar muita coisa, mas que o Lacan também desvincula completamente da dimensão corporal, né, de um certo modo, assim, é um significante. Então, a gente vai funcionar, a gente precisa, para poder fazer essas operações, né, são operações metafóricas. Eu diria, que operações metafóricas? Olha, eu falo, que o que ele diz, olha, a gente está falando de um objeto que não existe. Essa grande questão, eu diria, do ser humano. A gente criou a ideia de que tem um objeto que nos completa, que está em algum lugar. Né? O Lacan fala, olha, não existe. Só que a gente vive como se ele existisse. E aí por isso que ele dá esse nome interessante, ele fala, olha, é um objeto A. É um objeto que, para dizer assim, olha, não tem nada que seja ele, porque a gente nunca vai encontrar. Só que a gente nunca vai encontrar, isso não quer dizer que a gente não continue vivendo como se a gente fosse encontrar, procurando, exatamente. Né? Procurando este objeto que vai nos... E achando que achou. Não, tá naquela mulher, tá naquele homem, tá naquele trabalho, a gente imaginariza dimensões do objeto A. Mas para poder fazer essa imaginarização, a gente precisa da dimensão metafórica, né, da linguagem. Ou seja, é como se a gente só conseguisse criar metáforas do objeto A, nunca ele próprio, porque não vai conseguir mesmo. Né? Então a gente precisa uma primeira etapa. É isso, não é meu pai, não é meu pai, é minha mãe, não, também não é minha mãe, é minha babá, a gente vai deslocando e criando... E vai supondo que ele está em algum lugar, né? O que o Lacan vai chamar depois do ideal do outro, né? O Freud chama do ideal de eu, né? Olha, tá ali no meu trabalho, né? Quando eu ficar rico, né? E é muito interessante isso da clínica, né? A gente encontra muita gente, se fala muito, eu gosto muito dessa ideia, né? Das neuroses de sucesso, né? Ou seja, tinha uma menina que estudava isso no mestrado dela, que era muito interessante, pessoas que chegavam às clínicas angustiadas, não porque elas não conseguem o que elas querem, porque elas conseguem, exatamente, por terem chegado lá, por terem tido sucesso, e quando chega no sucesso se depara com o próprio objetual, ou seja, não é isso.
né? Apostei todas as minhas fichas, estava tudo nisso, abri mão de um monte de coisa da minha vida, acreditando que era uma coisa. E quando eu cheguei lá, aquilo cai. Né, me dá uma felicidade pontual, básica, e como aquilo pode precipitar alguém numa situação de angústia, né, nesse aspecto, porque ela falava, olha, tem chegado na clínica pessoas assim, né? Então, mas voltando um pouco à sua pergunta, é isso, né, para que a gente possa fazer deslocamentos do objeto, você precisa de ter essa condição metafórica, de metaforizar, né, de fazer, ou seja, de deslocar, né, ou metaforizar, ou fazer metonímias, né, então, de deslocando de um lugar para o outro o que você suporia ser isso que é da ordem fálica. Até que uma análise, na verdade, é a mesma coisa, a análise se espera a queda disso, né. O Lacan fala, em determinado momento você extrai o objeto A, né? Não é quer dizer que você tira e chega nele, né? Não. Você se depara com uma certa posição eu ia falar incorporação, mas não é um bom termo porque não é exatamente do corpo, apesar do corpo estar em jogo, mas de inscrição, de alguma maneira, da não inscrição daquilo. Né? Porque uma coisa, é isso que é o curioso, né? Uma coisa é eu falando aqui, né? Eu estou falando para vocês, olha, Patrícia, pessoas estão assistindo, não tem objeto de plenitude, de gozo pleno, de completude, isso não tem. Todo mundo vai balançar a cabecinha e falar, a gente sabe, é claro que sabe, não é da ordem do saber. Isso não impede que a gente continue funcionando assim. Isso é da ordem de uma inscrição psíquica inconsciente que a análise, de uma certa forma, altera, né? Mas não sem um luto muito pesado, né? Porque então é isso, eu vou ter que abrir mão da minha suposta porque a esperança de felicidade, ela é um motor da gente, né? Ela é um movimento, olha, vou chegar lá, vou conseguir, etc. A análise, uma hora ela fala, olha, não vai ter isso. E a gente faz isso não porque a gente é cruel com as pessoas, né, tira as ilusões dela, mas porque a gente percebe que elas sofrem, né, que isso é um caminho do pior, né, do sofrimento, né, se vê preso às idealizações, né. Já vi uma pessoa, por exemplo, falava assim, né, como é comum, né, como ele sofria muito porque a esposa dele não fazia as coisas do jeito que ele queria, né? Até que, é um amigo meu me contando a análise dele, né? Fala, até que no momento ele percebe que o que ele fazia era uma idealização da mulher dele, né, de achar que essa mulher tinha que ser aquela mulher ideal, né, e que quando ele cai essa idealização, fala, não, eu gosto dela, mas não porque ela precisa ser essa mulher ideal. Né? E aí, quando isso cai, isso é um alívio para ele. Ou seja, porque ele sofria da expectativa de uma mulher que ele completasse. Enfim, estou falando muito, Patrícia. E já há várias versões do pai na obra de Lacan, né? O pai impotente do pequeno Hans, o pai do presidente Schroeder, o pai de Dora, o pai de Édipo, né? Lacan diz que o pai é possível dispensá-lo com a condição de poder se servir dele. A gente poderia mais ou menos traduzir isso como, mesmo estando caduca a exigência do pai, tentando aí as novas configurações familiares, para que cada sujeito exista, se faz necessário algo que lhe dê limites de sentido. Uhum. Como é que é a última? Para que cada sujeito exista? Se faz necessário algo que lhe dê limites de sentido, pensando aí as novas configurações familiares, né? A função do pai como, né, o pai como função, não como pai biológico. Tá. Sim, eu diria... Tá dando um eco. É normal, eu fico me ouvindo. Aqui Não, pode ser um fenômeno meu mesmo. Bom, tudo bem, eu costumo me ouvir. Eu diria assim, que que é esquisito continuar a ouvir minha voz. Você preferir tirar o fone para ver se melhora? Pode ser, deixa eu ver. Não sei, acho que agora passou. Não passou. Mas vou tentar com eco mesmo.
Pode ser. Então você perguntava das novas configurações, não era isso? Das versões do pai? Né? Porque hoje nós temos aí, né, relações homoafetivas, né, 2 pais, 2 mães, né, Isso, tá. casal, pai e mãe, homem e mãe. Tá. Uns anos atrás, né, surgiu essa questão, o Antônio Quiné, né, se viu as voltas com ele, né, de uma entrevista que deram alguns psicanalistas, e que esses psicanalistas diziam que era muito complicada a adoção homoparental. Né? O argumento que davam era que se a criança não tem pai e mãe, não faz a inscrição da diferença sexual. Esse era o que eu me lembro, era o argumento que o Quiné falava, né? Claro, os psicanalistas lacanianos começaram muito rapidamente a bater nessa ideia. E não precisava nem ser exatamente uma posição política, apesar de ter virado, né, a favor da adoção homoparental. Né? Tinha a ver, inclusive, com essa dimensão teórica, ou seja, de confundir isso que é da ordem das funções psíquicas com os pais reais. Né? Ou seja, não é, né, um homem e uma mulher que faz a inscrição da diferença sexual. A inscrição da diferença sexual, ela está interligada ao processo edípico, né, mas passa justamente pelas respostas que a criança está atrás para dar conta das suas questões funcionais nesse aspecto. Né. Então, e das formas de gozo também. Então, é isso. Então, é indiferente, né, se a criança é adotada por um homem, por uma mulher, por sozinhos, solteiros, né, que tem um nome, né, a adoção solo, né, ou se para um casal homoparental, se um casal hétero, isso é indiferente, né, essa inscrição não depende disso, né. Tinha uma outra questão, né? Você falava da lei, é isso? Não, você tem uma frase de Lacan, né? O pai é possível dispensá-lo com a condição de poder de servir filho. Lembrei, isso, tá. Essa é uma frase do seminário 23, um seminário polêmica, né, do sintoma. Tá, vamos lá. O que está em jogo ali, que é interessante, é isso, né? O nome do pai vira o que eu falava da normatização do Édipo, né? Ou seja, ele é uma espécie de vetor da qual eu vou me localizar, né, do que eu devo ser nesse aspecto, né? E que serve, né, de base para sustentar o nosso mito, ou isso que o Lacan também denomina em vários momentos depois como a fantasia. Né? Então a gente cria uma fantasia, né, e essa fantasia é uma espécie de lente com que a gente vê a nossa realidade. A ponto do Lacan dizer, olha, a fantasia coincide com a realidade, né? São a mesma coisa, a realidade psíquica e a fantasia. Né? E a gente usa de lente para poder operar, né, e que o nome do pai, né, ou seja, a forma com que a gente inscreveu o que é da ordem da interdição, né, psíquica, está na base dessa fantasia. Né? Então, uma análise ela caminharia para a construção da fantasia, na construção tanto do mito familiar, mas não só do mito familiar, mas como eu estou funcionando à luz dali. Né? Ou seja, quase como se eu dissesse assim, bom, a fantasia ela vai ter muitas formas, muitos jeitos, né, cada um diz, mas é essa maneira com que eu enxergo a realidade. Né? Assim, se a gente for ser mais rigoroso, eu diria assim, a fantasia é a resposta que eu dou, que o sujeito dá, à pergunta que ele dirige ao outro.
Ou seja, eu dirijo para o outro uma pergunta que te conhece, é o que que você quer? O que que você quer de mim? Né? E eu invento uma resposta, porque o outro não me dá. Se a gente for parar para pensar, mas o outro não é o pai, o outro não é a mãe, não é. O outro é uma invenção nossa, um lugar. Tanto é que a gente ouve muitas respostas do que as pessoas querem que a gente seja o tempo inteiro. O pai, a mãe, a avó, etc. E essas respostas vão servir de material, mas a gente escolhe alguma. É uma decisão nossa, que a gente acha, olha, o outro... Então, o que que eu sou? Eu sou isso, o resto do outro, né? Não é isso que ele quer que eu seja, esse cara fracassado e por aí vai, né? Então eu preciso fazer a manutenção do fracasso o tempo todo. Eu sou o rei o reizinho, né? Do meu pai, da minha mãe e por aí vai. Ele inventa uma resposta. Isso é a fantasia. E aí? A análise, e eu diria, o nome do pai está segurado por isso, né? E a análise, ela vai, olha, eu preciso construir essa fantasia. O que é interessante é que as pessoas não percebem a sua fantasia, né? Ou mais que isso, elas nem querem saber dela. A fantasia é um incômodo, né? Somente a histérica, né? A gente diz, a histérica, o sujeito histérico, nada quer saber da sua fantasia. Tanto é que o analista muitas vezes avisado disso, o Lacan diz, olha, você não fica interpretando a fantasia, diz, a sua fantasia está aqui, é essa. O analista que faz isso põe o analisante para fora rapidamente, né? O analista vai dando condições para que essa fantasia possa ser construída. Lentamente, né, como um mingau, comendo pelas beiradas. Né? E aí, à medida que ele vai fazendo isso, a fantasia vai se construindo, você espera que em algum momento essa fantasia deixe de operar. Né? A gente fala dos giros, né? A pessoa vai repetir, voltar a falar de novo da mesma coisa, ficar até que algo de um gozo se desgasta e essa fantasia se reduz. Né? O que a gente chama da travessia da fantasia, uma coisa que Lacan falou uma única vez, Seminário 12, mas que é muito operacional para a gente, não se trata dela sumir, desaparecer a fantasia, mas se trata de um reposicionamento do sujeito frente à sua fantasia, né? Quase como se dissesse assim, olha, a fantasia ela é só isso, né? Tipo, não é nada tão importante assim, não é uma grande coisa, mas ela pode me servir. Eu não preciso mais cair nela, acreditar nela, mas eu posso usar dela, porque dali algo eu extraio. Isso, eu diria, a frase do Lacan. Né? A gente pode prescindir do nome do pai, a gente diz, na verdade, o contrário. A gente não pode prescindir dele, está lá. Você precisa de uma inscrição psíquica, de algo que sirva de base para produzir sentido. Mas avisado de que esse sentido não é grande coisa. Ele só advém lá da fantasia. Isso ele fala também num outro texto, acho que no Ator Dito, que ele fala, olha, a gente deixa de operar exatamente pela fantasia. Então é como se eu falasse assim, olha, sei lá, a gente ouve muito em análise, né? Algo da fantasia do obsessivo pela via da insuficiência. Ou seja, eu sou insuficiente, eu não consegui chegar ainda e conquistar a minha felicidade porque algo ainda me falta. Porque eu não fui suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu sou uma droga, eu não faço bem, e por aí vai. Isso é uma resposta fantasmática. Que o sujeito dá para dizer que existe uma completude sim em algum lugar, que ele é insuficiente. Né? Na análise se espera que isso tenha caído, é como se falasse assim, é uma resposta possível, mas pode ser que não seja isso, pode ser que seja outra coisa. Pode ser, nisso eu não caio mais, não vou ficar aqui padecendo de uma insuficiência que eu nem sei se é isso mesmo, porque essa suficiência que me levaria à completude nem existe, mas eu posso falar, bom, o que eu não fiz direito aqui?
nesse ponto, que eu bobeei, que não quer dizer que eu sou uma pessoa insuficiente, mas essa droga, mas aqui eu posso ter dado uma bobeada. Ou seja, ele não cai na fantasia, mas ele pode usar dela, de um certo modo. Né? E é isso que o Lacan um pouco insiste. Olha, a gente não abre mão do nome do pai. Né? Ele está numa discussão, quando ele fala dessa frase, sobre o Joyce, né? E sobre a questão da psicose, de dizer, olha, o neurótico, quando passa por uma análise, ele não psicotiza abrindo mão da questão do Édipo. Né? A inscrição continua lá. Né? Mas ele vai funcionar em relação a isso de um outro modo, de uma outra posição. Perfeito. Ivan, para encerrar, é possível uma psicanálise sem Édipo? Tá. Alguns. E quais as consequências clínicas pensadas? Tá. Você tem uma turma que fala disso, né? Assim, você já tem, né? Os winnicottianos, por exemplo, tem toda uma tentativa de constituir uma psicanálise sem o Édipo, né? O Leopoldo Fulgêncio, né, que é um colega lá da USP, por exemplo, tem acho que um artigo, né, que fala um pouco disso, né? Olha, não precisamos do Édipo, ele tem muita pulsão de morte do Édipo, né? Posso estar enganado, né? Eu sei que da pulsão de morte com certeza tem, mas vão abrindo mão da questão edípica. Você tem, né, um movimento, né, de alguns lacanianos nesse sentido também, né? Você tem aquele livro, estou vendo, estou aqui do lado, deveria estar aqui, que fala disso, né? Acho que eu deixei outro lugar, que fala como construir uma psicanálise sem o Édipo. Né? A minha pergunta um pouco é para quê? Assim, as pessoas falam, né, olha, não se ouve mais do Édipo nas clínicas, né, o Édipo é datado, o Édipo foi uma invenção do Freud. Então, se ouve nas clínicas sem o Édipo, né? Se você for pensar, assim, não tem um analista que não fale do como o mito individual de cada um comparece às análises, assim, as pessoas ficam longamente falando das suas análises, das questões do pai, da mãe, das questões da família, isso adentra muito, né, as análises, né? E difícil que não passe por isso. E mais que isso, né, essa suposição de que haveria toda uma tendência normatizante da psicanálise. Então, que a psicanálise teria um viés normativo que tentasse encaixar as pessoas. O Lacan faz essa queixa, a crítica mais que uma queixa, né, com a psicologia do ego, né, quando ele fala olha, que a psicologia do ego, na verdade, teria essa ideia de centrada no eu, a identificação ao eu do analista. Então, a de criar uma certa harmonia, né, uma harmonização, ou seja, dizer das formas com que as pessoas deveriam ser, né? Ou seja, se eu tenho que me identificar com o eu do meu analista, nesse sentido tem uma norma de como ser, um jeito de como ser para estar bem. Então, que haveria um impulso da psicanálise, né, para essa normatização. Tem leituras lacanianas, alguns que leem um pouco do Lacan, que pensam a neurotização como um caminho também. E tinha leituras, o Carl Abraham, por exemplo, de um Freud, que tentasse pensar a sexualidade também de uma certa organização específica pela genitalidade. Eu tenho a impressão que o Freud é bem diferente disso, né? Ou seja, o Freud ele parece fazer uma proposta de que justamente o contrário, quanto menos normatizar a sexualidade, menos normatizar as formas de ser, quanto menos a gente enquadrar uma pessoa, melhor. Ele parece abrir
né, essa possibilidade, né, o Freud, né? Ele é um homem de uma época, tem muita gente fazendo esse mapeamento, né, das escorregadas freudianas, assim. Olha, o Freud tinha momentos falas machistas, dizia a mulher era isso, a mulher era aquilo, tinha uma índole da mulher desta forma, e deve ser mesmo, acho que a Ana Paula Janese, né, do Fórum, tem feito esse mapeamento, tem muita gente denunciando isso, mas ao mesmo tempo ele já tem toda uma leitura de como as pessoas funcionam, que era bem progressista para a época, né? Então tem essa questão anacrônica, né? O Lacan, né, já tem várias pessoas que vão marcando isso, né? Ou seja, o Lacan já vai quebrando mesmo. Olha, quando ele tira essa concepção de que o poder do analista, né? Olha, essa frase que ele tem no Direção do Tratamento, ele diz, olha, o analista dirige o tratamento, mas não o analisante, né? Acho isso bem interessante, ou seja, ele insiste muito, ou seja, que o analista ele não exerce um poder, e ele não fala. Então, ou seja, você não vê como indício, que é esquisito, né, de uma análise que tenha funcionado, que esses indícios sejam que a pessoa se deu bem na vida, está ganhando mais dinheiro, ou casou, ou separou. Não é isso que diz que, olha, conseguiu trocar de trabalho e por aí vai. Não é disso que diz que uma análise funcionou ou não, operou ou não. Né? Mas que mudanças que essa pessoa passou que, de uma certa forma, lhe fazem lidar com as questões de ordem subjetiva a partir de um outro lugar. Com seu gozo, com as idealizações e por aí vai. Né? Então, nesse sentido, né, ela passou na Constituição por todo um processo de uma organização que a análise vai produzir uma desmontagem, né? Acho que eu estou falando disso desde o começo um pouco, né? Que vai produzir essa... Então, o Édipo, né, vai dando são os sinais, os indícios de como essa organização se deu, para que a gente possa depois justamente operar sobre ela. E produzindo essa desmontagem. Então, de novo, é interessante como que assim, você faz a pergunta no começo, né? Você diz, olha, o Freud supõe a universalização do complexo de Édipo. É verdade. Né? Mas o Lacan, em determinado momento, né, quando ele pensa os nós, né, ele fala, olha, os registros vão estar amarrados de algum jeito, né, o simbólico, o imaginário, o real. Ele inventa um quarto nó. Fala, olha, tem uma coisa que junta os três. Se eles se soltam, a gente tem situações de crise complicadas. Né? Ele ligaria, por exemplo, o surto psicótico à soltura, né, dos registros. Né? Então a gente precisa do simbólico, do imaginário e do real amarrados de uma certa forma para poder lidar com o que é da ordem da experiência de viver. Desses três registros, né? A amarração que a gente tem em geral, mas que não é a regra, é o Édipo. O Édipo ele fala disso mesmo nos seminários finais. Fala, o complexo de Édipo é uma forma de amarração, o nome do pai. Né? Não é única. Então você pode pensar outras formas de amarração que não pela via do Édipo. E ele vai pensar o Joyce por aí, o James Joyce. Acho que a grande interrogação dele era, olha, tem um cara aqui que é uma coisa esquisita. Não sei dizer se ele é um psicótico, não sei dizer, não é um neurótico. Ele é uma coisa aqui estranha, né? O Christian até chega a propor, né, num texto aí da Rede Clínica, outro diagnóstico, né? Mas é isso, o Lacan falou, olha, tem amarrações outras possíveis, que não pela via do Édipo. Então não vejo muito sentido em prescindir do Édipo
O que significaria uma psicanálise sem o Édipo? Né? Mas a gente pode pensar justamente, olha, como o Édipo serve para a gente poder encaminhar o que é da ordem da direção do tratamento. Então ele é um instrumento muito forte, né, e que insiste. Né? Mas aí a gente pode se deparar com essas questões. Bom, mas você está dizendo que tem outras amarrações que não o complexo de Édipo. É verdade. E aí a gente às vezes vai se deparar na clínica, né? Olha, falar, bom, o que é essa outra coisa aqui? Né? Quem que é? Como é que essa pessoa específica aqui tá amarrada? Né? Tá, de uma certa forma, resolveu ali algo dessas suas questões. Mas isso ainda é mais incomum. A gente vive numa sociedade que dá mais condições para que as formas de amarrações passem pela forma edípica. Né? E o Freud fala disso claramente no Mal-Estar da Cultura. Ele fala, olha, enquanto a sociedade estiver organizada de um certo jeito, o último capítulo do Mal-Estar, não vai ser muito difícil ter formas de amarração que não sejam dessa. Então ele detecta, inclusive, o estatuto histórico, né, daquilo. Nesse momento, a forma de organização da sociedade leva a esse tipo de amarração, dá mais condições a ele. Alguma amarração vai haver. Né? Então, por isso que eu insisto que o Édipo não é um problema. Ele é uma concepção teórica que dá conta de uma forma de funcionamento e que é muito eficaz para se pensar questões da clínica e para pensar questões para além da clínica, né, nesse aspecto. Então, eu não vejo ainda. Daí eu concordo, olha, você tem uma estrutura normativa do Édipo, a questão não está em tirar o Édipo da teoria, né? Mas o que a gente faz, né, para justamente lidar com os efeitos nocivos dessa estrutura normativa de normatização que produz efeitos de impossibilitar, de dificultar que as pessoas possam usar do que é da ordem da sua indeterminação própria. Ou seja, vai criando determinações, eu tenho que ser assim. Eu diria que a análise vai desmontando as determinações e abrindo espaço para que você possa operar a partir da indeterminação. Sem angústia, né? Porque as pessoas justamente se angustiam quando há indeterminação. Né? Como é que você faz para operar com dizer, olha, eu sou assim, mas eu sou assim nesse momento. Eu não sei se eu vou continuar sendo. Como é que eu faço para incluir no meu funcionamento a indeterminação e parar de ficar procurando os modos de determinação, né? De dizer, olha, eu tenho que ser assim. Né? Toda vez que é pela via do imperativo, você já se deparou com uma idealização e você já depara com uma forma já lida com uma maneira de você estar lá enjaulado, né? Preso em ter que ser algo. Né? Mas a gente vai ter que lidar, eu costumo dizer que o corpo é uma coisa muito curiosa, né? Assim, no sentido, o corpo é aquilo que não para, né? Ou seja, a gente está mudando o tempo todo, de forma sistemática. Né? O corpo, ele nunca assume uma coisa fechada, única. Né? Ou seja, eu sou assim, ponto. Eu não sei se você assistiu aquele filme, acho que é In Time, né? Uma ficção científica, onde eles fazem conseguem criar uma tecnologia que o corpo congela quando você chega numa certa idade. E você vai ter o resto da sua vida aquele corpo, né, com 25 anos de idade. E você passa a ter um contador de tempo. Né, você sabe, o tempo que você tem, e o tempo funciona como dinheiro, é uma metáfora, uma série de coisas. O filme é muito curioso, mas o filme faz essa proposta de um corpo congelado. Esse corpo que não muda mais, que não se altera. Você vai ser sempre daquela maneira. Né? É claro que isso é uma fantasia neurótica. Né? O corpo não faz isso, o corpo muda de forma constante. A gente tem a nossa indeterminação, né, de modo incorporado no nosso próprio corpo ali. E a gente está o tempo todo tentando adequar uma imagem que a gente acha de corpo que a gente deveria ter com o corpo que a gente tem.
né, nesse sentido. Então a indeterminação, ela é própria, inclusive, do corpo, né, da qual as pessoas vão ter que se haver, né, nas suas análises. Né? O que é esse corpo que eu quero ter? E que corpo é esse que insiste em não ser isso que eu acho que eu deveria ser? Esse desencontro do corpo imaginário com o corpo com o real que não se inscreve nunca completamente e que sustenta essa indeterminação de forma constante, né? E você percebe como isso vai justamente em oposição ao Édipo, porque o Édipo vai dizendo o que eu devo ser, inclusive deste modo corporal, né? E que vai me produzindo algo do sofrimento. Vou me deparar com esse corpo constantemente que não é o que deveria ter, que não segue a norma. Né? Esse filme é interessante nesse aspecto, né? Chegou nesse corpo normatizado. Enfim. O filme é bem legal, eu gostei. Acaba, tem um final que eu me lembro uma conclusão complicada, mas no geral eu lembro que eu gostei, mas preciso rever para saber se é isso mesmo. Mas é isso, então, voltando à sua pergunta, eu não sei por que exatamente você precisaria prescindir do Édipo. Porque é isso, ele é algo que funciona muito bem para a teoria. Pode ser que chegue em algum momento, né, que já não temos uma sociedade mais que dê condições edípicas, talvez, e que aí o Édipo já seja uma coisa secundária. Pode ser, mas eu não consigo vislumbrar isso tão cedo, né? Então, sim, né, ele ainda é bem operativo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Falei muito. Conversa. Não, mas foi ótimo. Eu vou deixar a live salva aqui. Legal. Eu vi alguém perguntando o filme, joguei aqui rapidinho, é O Preço do Amanhã. In Time, em inglês. Né? Tá jóia. Assista, é legal. Obrigada e super obrigada, Ivan. Obrigado por ter, foi um prazer. Até a próxima. Tchau,